Fala, estudante do Enem. Vamos resolver uma questão? Enem 2020, prova amarela, questão 96. Para identificarmos os conceitos relevantes e as variáveis alvo do nosso problema, pause o vídeo, faça uma leitura atenta do enunciado e então continue aqui para a próxima etapa. Do enunciado, identificamos que devemos ligar um equipamento no divisor de tensão e achar a corrente que circula por ele, né? Esse divisor de tensão, ele tem as seguintes características. A fonte dele fornece uma tensão de 12 volts e ele possui também 4 resistores de 100 ohm cada. Também temos os dados do equipamento que vamos ter que ligar entre um desses terminais. O equipamento possui uma tensão V de 9 volts, ou seja, ele só opera com esse valor de tensão. E ele possui uma resistência interna de 10k ohm, que é a mesma coisa que 10.000 ohm, que é a mesma coisa que 10 a quarta ohm. Ainda nessa parte de preparar, a gente precisa de alguns conhecimentos necessários para poder resolver essa questão. São circuitos elétricos e lei de Ohm. Se você não sabe nenhum desses conceitos, eles podem ser encontrados na Wikipédia. Eu vou deixar o link aqui no vídeo, ok? E vocês podem consultar. Também você pode achar esse conteúdo em livros de física do terceiro ano. Agora, estamos preparados para ir para a etapa de executar a solução do nosso problema. Separei aqui o circuito para a gente poder analisar mais de perto. Este circuito é um circuito em série. E ao ligarmos o equipamento em um de seus terminais, por exemplo, se ligarmos entre A e B, ele se torna um circuito misto, pois o equipamento vai ficar em paralelo com o resistor aqui de 100 ohm e com a fonte. Uma das características interessantes, de circuitos elétricos é que em circuitos em série, a corrente fornecida pela fonte ela é a mesma para todo o circuito. Então, ela vai CI ao atravessar os resistores e ao retornar para a fonte também vai ter o mesmo valor I. Já a tensão não, a tensão V da fonte vai ser dividida para cada elemento desse circuito. Já a característica do circuito em paralelo é ao contrário. Enquanto no circuito em série a corrente ela é a mesma, aqui ela vai se dividir. Quando ela chegar nesse ponto aqui, ela vai ser dividida, então vai ter valores diferentes de corrente. E no caso da tensão no circuito em paralelo, não. A tensão ela não muda, o mesmo valor de tensão aqui do resistor de 100 também vai ser o valor aqui da tensão do nosso equipamento. Logo, primeiro precisamos achar a tensão no resistor para saber onde devemos ligar o equipamento. Entre A e B, entre A e C e assim sucessivamente. Vamos usar então a lei de Ohm para isso no circuito em série, sem ligarmos o equipamento. Pela lei de Ohm, a tensão V ela é igual à resistência vezes essa corrente I, só que temos um problema aqui, nós também não temos a corrente. Para isso a gente precisa primeiro calcular a resistência equivalente desse circuito e então retornar aqui, substituir o valor de I para calcular V. Vamos fazer isso. A resistência equivalente em um circuito em série ela é igual à soma de todos os resistores deste circuito. Se aqui for R1, aqui R2, aqui R3 e aqui R4, a resistência equivalente vai ser a soma de todos esses resistores em série. Logo, se cada resistor desse vale 100 ohm, a resistência equivalente valerá 400 ohm. Devemos, para melhor visualizarmos, redesenharmos o circuito reduzido. Vamos desenhá-lo. Então está aqui o nosso circuito, a nossa fonte de 12 volts, a resistência equivalente que acabamos de encontrar. Então vamos encontrar o valor de I. Usando a lei de Ohm novamente, V é igual a R, só que dessa vez é a resistência equivalente, vezes a corrente I que queremos achar. Sabemos que V é a tensão da fonte, 12 volts, e que R acabamos de encontrar, 400 ohm vezes I. Vamos isolar I, 12 sobre 400. Fazendo essa divisão, teremos um valor de 0,03 amperes.
Então o valor da corrente que circula aqui é 0,03 amperes. Podemos agora voltar lá na primeira lei de Ohm para calcular o valor de V aqui no nosso circuito. Já temos o valor de I, então podemos substituir e achar a tensão em cada um dos nossos resistores ali. V é o que eu quero. Então temos que R, vou usar R1, e R1 vale 100 ohm, vezes I, que a gente acabou de achar aqui embaixo, 0,03 amperes. Logo, a tensão aqui em R1 vai ser igual a 3 volts. Então, se para R1 eu achei 3 volts, como R1 é igual a R2, é igual a R3, é igual a R4, todos eles vão pegar 3 volts da fonte. E de fato, né? 3 vezes 4 dá 12. Agora estamos preparados para fazer a nossa análise. O nosso equipamento, ele funciona a 9 volts. Então não podemos ligar ele aqui, porque como ele vai estar em paralelo, ele vai ter a mesma tensão do resistor R1. Então não posso ligar ele entre A e B, muito menos entre A e C. Mas eu posso entre A e D, porque somando a tensão de cada um dos resistores, vai dar 9 volts. Então eu posso muito bem ligar o meu equipamento aqui, ó, A e D. Então nosso equipamento está aqui. A gente pode fazer uma outra análise aqui também. Se entre A e D a gente tem 3 volts, entre B e E também temos 3 volts. Então é uma outra possibilidade para podermos ligar o nosso equipamento. Então tanto podemos ligá-lo entre A e D, como entre B e E. Agora a gente tem que encontrar a corrente I que circula no equipamento, já que ela vai ser diferente, né? Quando ela chegar aqui, ela vai se dividir, cada parte dela vai ter um valor diferente. Então vamos agora calcular essa corrente I. Para a gente calcular a corrente I, também iremos usar a lei de Ohm. Então, utilizando a lei de Ohm, temos que V, que é a tensão do equipamento, é igual à resistência interna do equipamento, vezes a corrente I que circula por ele. Substituindo então, eu tenho que 9 volts é igual a 10 a 4 ohm vezes I. Então, I é igual a 9 volts dividido pela resistência interna do equipamento. Vamos tirar isso aqui do denominador? Então fica 9 volts vezes 10 a menos 4 ohm. Jogando para o numerador, o expoente fica negativo. Então, fazendo esse produto, a gente tem um valor de 0,0009 amperes. Encontramos aqui o valor da corrente que circula aqui no equipamento e encontramos também onde que eu posso ligar ele. E há duas possibilidades, entre A e D e entre B e E. Agora, estamos aptos para ir para a etapa de avaliar a nossa solução. Vamos lá. Bom, então entre quais pontos a gente já sabe? A gente viu que podemos ligar entre A e D e entre B e E. Então temos essas duas opções aqui, né? A única diferença que deu aqui é no valor da corrente. A corrente I que circula no equipamento, a gente já chama de 0,0009 amperes, ok? Se eu andar vírgula com 3 casas aqui para a direita, isso é a mesma coisa que 0,9 vezes 10 a menos 3 amperes, que é a mesma coisa que 0,9 miliamperes. Então o equipamento pode ser ligado entre B e E e a corrente de 0,9 miliamperes. Então, é isso aí, pessoal. Estudem e até a próxima.